Bom, esse vídeo aqui vai ser vídeo assim totalmente diferente que você tá acostumada a assistir, né? Falando sobre o autismo. Antes de mais nada, eu quero ler um versículo bíblico para você, tá? Que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 127 e o versículo 3, que diz assim: os filhos são presentes do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. O que eu quero analisar para vocês, né? Refletir com vocês. Que os seus filhos, os nossos filhos, são uma bênção, tá? Independente deles estarem com o diagnóstico de autismo ou se eles simplesmente estiverem com suspeita do autismo, ou se eles são neurotípicos, enfim, os filhos são uma bênção do Senhor. Eu quero dizer para você que tudo tem um propósito, tá? Uma coisa assim que eu quero compartilhar com vocês, uma experiência minha, a qual mudou para minha vida, e eu acredito que vai agregar alguma coisa na sua vida também. Quando eu suspeitava do autismo do meu filho e quando eu vinha a ter o diagnóstico do autismo dele, eu comecei a fazer uma série de buscas pela internet. E tudo que eu encontrava era só focado nas comodidades, né, nas limitações, a qual as pessoas falam, né, que o autista não tem facilidade para se comunicar, que o autista tem seletividade de alimentos, que eles andam na ponta dos pés, que alguns têm crises, né, entre outras coisas que você já deve estar cansado de ouvir. Só que ninguém ensina que nós devemos focar também no potencial deles, tá? Entender esse universo, a qual é tão lindo e tão maravilhoso. Acredite, eu já estive assim como você, depressiva, angustiada, se automutilando, preocupada, se autocobrando, achando que você foi culpada de alguma coisa ou até mesmo que era algum castigo, enfim, uma série de coisas negativas que nós damos espaço para produzir na nossa mente, e isso até mesmo acaba levando uma depressão, né? E há um tempo atrás eu teria muita vergonha de estar conversando sobre isso com vocês, porque é um grande tabu ainda na sociedade. Mas eu quero te dizer hoje, não comodidades. Eu vou falar para vocês o potencial que o meu filho autista tem. E eu quero que você comece a analisar e refletir no potencial que o seu filho ou sua filha também tem, porque eu tenho certeza que tem. Ah, talvez você esteja pensando, não, mas o meu filho é diferente, ele é difícil. Não. Muitas das vezes é o tratamento que damos a essa criança que torna ainda mais difícil. Eu pude acompanhar já mães que batiam nos seus filhos, repreendiam os seus filhos, porque colocava comida na mesa e a criança não queria comer, ou selecionava tudo, só comia o arroz, só comia batata, ou só comia cenoura. Crianças que não queriam ficar numa festa por conta do barulho, né? E a mãe ali obrigava, o pai obrigava a ficar, porque seria uma falta de educação muito grande sair no meio da festa, ou nem ficar na festa. Crianças que foram compreendidas como birras, quando na verdade eram crises, e ali os seus pais acabavam corrigindo assim de forma severa. E isso deve ser muito difícil para uma criança autista, porque ela quer se expressar, ela quer falar, olha, eu tô sentindo isso, eu preciso daquilo, só que eu não consigo, muitas das vezes, criar essa conexão, né, da comunicação, e elas são severamente castigadas na escola, muitas das vezes isoladas, até mesmo sofrendo bullying, né, por outros colegas, por outras crianças. Mas, enfim, vamos lá. O que eu tenho para te dizer? Mãe, pai, ou avó, ou professor, se você tem aí uma criança que é autista, foque no potencial que ela traz com ela. O meu filho, se eu dou um objeto para ele, né, ele vai pegar aquele objeto, ele vai olhar cada detalhe daquele objeto. E ele olha detalhes que muitas das vezes eu mesma nem conseguiria enxergar. Outro dia ele estava com algodão na mão
e tava batendo a luz do sol assim na janela, e ele olhando. Eu falei, filho, o que tanto você tá olhando? Ele olhou pra mim assim e continuou olhando. Quando eu fui chegar bem de perto e olhar aquele algodão, por conta da luz do sol, tava batendo assim na fibra, né, do algodãozinho, tava brilhando, tava uma coisa linda, e ele ali admirando. Ele é uma criança que ele tem muita facilidade em reconhecer lugares, ele reconhece objetos, porque ele analisa. Todo objeto novo que ele ganha, ele analisa. E você pode esconder o objeto dele por 2, 3 anos. Se ele pegar novamente, ou se ele ver, ele vai reconhecer, vai saber que é dele, para que serve aquilo. Então ele tem essa habilidade, né? Em questão de fala, eu percebia que ele gostava muito de cantar algumas coisas, mas não se comunicava. E como que eu comecei a desenvolver esse lado dele, né? Já que ele soltava algumas palavras na música, mas não se comunicava. Toda vez que ele queria água, né, que ele puxava pela minha mão, que o autista normalmente ele não aponta, ele puxa. E logo depois eu comecei a ensinar ele a apontar, só que eu não ficava aponta, não. Eu levantava o dedinho dele assim, né, aponta. E ensinava assim pra ele. No início até tremia o dedo assim, eu falei, não, segura assim. E segurava na mãozinha dele, ele levantava o dedinho, aprendeu a apontar. Eu falei, ok, agora eu vou aprender ele a direcionar as palavras para o que ele quer. E eu queria que ele aprendesse muito a falar água, só que não saía a palavra água, nem ar, nem nada. E toda vez que eu percebi que ele tava com sede, que ele ia na geladeira já para apontar, aí eu começava a cantar a musiquinha. Vamos beber água, você quer água? E tipo, fazia musiquinhas. E ele começou a olhar para mim e tipo, gostei da musiquinha. E aí ele começava, água, começou a soltar algumas palavras. E disso foi vindo papá, pão, pizza. E ele, no início ele cantarolava e depois ele começou a pronunciar. E ainda estamos na luta para ele começar a formar frases. Mas enfim, eu não foquei na limitação que ele não falava. Eu comecei a armar estratégias para ensinar meu filho. Porque muitas das vezes, pai e mãe, você simplesmente deixa para, não, ele está fazendo tratamento ou a escola ensina. O seu filho é seu filho, como a gente leu aqui na palavra, é herança do Senhor. Se você não aprender a desenvolver o seu filho, ele vai simplesmente entrar numa estatística, como um número, uma criança que tem autismo e que não se desenvolveu. Então foque no potencial do seu filho. Ah, mas o meu filho só gosta de brincar de bola. Eu tento brincar com ele para pintura, ele não gosta. Vai brincar de bola com ele. Seja amigo dele primeiramente, antes de ser pai e mãe. Eu aprendi que todos os dias eu tenho que conquistar o meu filho. Primeiramente, eu deixei de ser a mãe, a qual quando eu não sabia, eu dava bronca. Não, faz isso, faz aquilo. Não, você não pode fazer isso. E passei a ser amiga dele. E hoje ele já tem um olhar voltado diferente para mim. Hoje nós brincamos, nós corremos, tá aprendendo a andar de bicicleta. Você tá entendendo como muda o cenário? E como isso acontece, Madalena? Quando nós entendemos que pessoas autistas, crianças autistas, são filhos. Independente se tem autismo ou não, são heranças do Senhor. E que nós temos que cuidar, nós temos que amar, nós temos que compreender. E uma coisa importante que eu vou dizer para você, pai e mãe, não sinta vergonha do seu filho. Não esconda ele dentro de uma bolha. Fala abertamente. Se tiver com dúvidas, procure um médico, procure alguém. Não esconda. Porque se você esconder, se você demonstrar que você tem receio ou alguma coisa do tipo, como que as pessoas vão te ajudar? Depois que eu falei para as pessoas, olha, meu filho tem autismo, tá? Tenha um pouco de paciência. As pessoas passaram a me abraçar. Isso não quer dizer que eu não vou estar livre de algum tipo de preconceito, alguém vir falar alguma gracinha, mas pessoas assim, essas sim têm alguma deficiência, né? Porque não respeita o próximo. Então pessoas assim são deficientes. Então não vou me igualar a elas.
Não posso deixar que aquilo me atinja. Então não posso, por conta dessas pessoas, colocar o meu filho numa caixinha e falar: não, você não sai de casa, você não vai brincar no parque, você não vai ficar com outras crianças. Eu não faço isso. Meu filho, ele tem a liberdade dele, todos os domingos nós passeamos, uma vez na semana nós vamos ao parque. Quando eu chego na rua assim, que tem algumas crianças brincando e ele chega próximo, eu apresento o meu filho. Eu falo: olha, esse é meu filho Daniel, tá? Crianças, tenham paciência, ele tem autismo, mas ele é uma ótima criança. E com muito cuidado, com muita paciência, ele vai brincar com vocês. E eu já ouvi coisas lindas das crianças falando assim: olha que legal, na minha escola também tem uma criança autista. Só que essa criança fala. A sua não fala? Eu falei: a minha ainda não fala, não se comunica. Mas ele entende muito bem o que vocês querem dizer. E eu vejo um respeito, um amor muito grande das crianças. Então, quando você trata o seu filho ou filha assim, porque por mais que seu filho seja autista, ele está ouvindo, ele entende toda a situação que está acontecendo ao redor. Então as outras crianças também vai passar a respeitá-lo, vai passar a admirá-lo e vai entender que ele precisa de ajuda. E assim ele vai se sentir amado. E sabe, esses dias nós estávamos até na escolinha, né, da igreja, e ele gosta muito de uma musiquinha, né, cristã, das 3 palavrinhas. E ali as crianças começaram a cantar e ele começou assim a cantarolar. As crianças perceberam e começou a bater palma. Havia um homenzinho torto cantando junto com ele. E feliz com a atitude dele estar cantando. Então você pode ver que as crianças, o seu filho está entre as crianças também, é importante para o desenvolvimento dele. Então, nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma coisa importante. Antes de tudo, foque no potencial da sua criança. O meu filho, ele gosta muito de objetos. O seu filho eu não sei. Talvez o seu filho goste de letras e números. Talvez o seu filho goste de outras línguas, né? De outros idiomas. Alguma coisa o seu filho gosta, o seu filho vai ter habilidade. Foque nessa habilidade para desenvolver as outras, tá bom? E não esconda o seu filho, tá? Lute por ele, apresente o mundo para ele, passeie, leve para o parque, brinque, tá? E não tenha medo de falar sobre autismo, tá bom? Não tenha medo de pessoas preconceituosas, porque na verdade a doença está em quem tem preconceito, em quem brinca com essa situação. Então, defenda a sua criança, lute por ela e lembre-se, conquiste o seu filho a cada dia e cuide dele. E lembre-se, acima de tudo, que quem está cuidando dele depois de você, né? Primeiramente, antes e depois, quem está cuidando do seu filho é Deus. Deus está cuidando do seu filho. Deus vai dar tudo o que você precisa para ajudar o seu filho. Acredite.